Engrandecido seja o santo nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmas condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Romanos 13, 1-4. Queridos irmãos, amigos, todos os cristãos discordam de alguma política, alguma prática do governo. Às vezes de uma forma ou de outra, mas sempre tem alguns que discordam. Em alguns países, o povo tem pouca voz nessa questão, enquanto outros permitem a participação limitada dos cidadãos nas cidades, reconhecendo divergências e até abusos de alguns governos. Algumas pessoas incentivam a rebeldia aos cristãos, cidadãos. Outros simplesmente apoiam a desobediência do povo e as leis. O que a Bíblia ensina, afinal de contas, sobre a nossa atitude para com o governo? Há vários fatos e princípios revelados nas Escrituras que nos orientam. Foi o que nós acabamos de fazer a leitura agora. Deus é soberano, glória a Deus. É comum observar atitudes de governantes que se acham soberanos, agindo sem nenhuma preocupação com a vontade divina. Alguns até procuram ditar princípios morais baseados na sua perspectiva política e não na palavra de Deus. Esta atitude é antiga, nunca foi bem sucedida. Um antigo rei do Egito desafiou o Senhor, nosso Deus, e foi humilhado por sua atitude. Êxodo capítulo 5, versículo 2, está escrito desde até o versículo 14, capítulo 14. Naquela época, séculos depois, Deus, ele ensinou uma lição importante para o rei da Babilônia. Porque o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel capítulo 4, versículo 32. O rei foi humilhado. E uma certa vez um rei morreu porque não deu glória a Deus. Caiu comido de bicho porque não deu glória a Deus. É necessário que nós venhamos entender que a palavra é de Deus. E aqueles que não estão observando a vontade de Deus para com as autoridades, mas a autoridade errou, nós temos que consertar. Deixe na mão de Deus que Deus vai resolver. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, está escrito, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Foi Deus que instituiu, de modo que aqueles que se opõem às autoridades resistem à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que as autoridades é ministro de Deus para teu próprio bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que essa autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então Deus mandou, ele mandou que seus servos obedecessem à autoridade dos governos. Pedro disse: sujeitai-vos toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei
como soberano, quer seja autoridade, glória a Deus, como vindas por ele, aleluia, ou enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, das pessoas que fazem o mal, como para louvor das que praticam o bem. Então, há um limite à nossa obediência aos governos humanos. Por isso, queridos irmãos e amigos, sabendo que Deus ordenou essas autoridades, entendemos, Ele, nosso Deus, limita sua autoridade. Se uma ordem do governo entrar em conflito direto com a palavra de Deus, devemos lembrar que o Senhor é o soberano. Aleluia! Os apóstolos enfrentaram uma situação na qual foi necessária desobedecer às autoridades. Está escrito Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro disse, aleluia, Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecermos a Deus do que aos homens. Tudo bem, há momentos que sim, no sentido de pregar a palavra, de viver o evangelho genuíno, que é a vontade de nosso Deus. Que às vezes autoridades, homens que não entendem a vontade de Deus fazem esse tipo de coisa. Mas não é o caso. As autoridades são constituídas por Deus. Nós, como pequeninos, filhos de Deus, humildes, temos que estar sujeitos, porque diz a palavra, o seguidor de Jesus não precisa gostar das políticas do governo e não precisa concordar com as opiniões das autoridades. Não. Os trechos citados aqui dos livros de Romanos e 1 Pedro foram escritos durante o reinado de Nero. No tempo de Nero, um dos piores e mais cruéis dos imperadores de Roma. E eles escreveram isso aqui, exatamente porque eram submissos à palavra de Deus. Mesmo assim, os apóstolos ensinaram a obediência ao governo. Louvado seja o Senhor. Por este motivo, devemos pagar os impostos exigidos, respeitar as leis que governam os negócios, o trânsito e construção, outras coisas. Devemos ser modelos de cidadãos e obedientes ao governo. Porém, se o governo mandar matar, mentir ou cometer qualquer ato imoral, devemos ter a coragem para desobedecer. Aí é diferente. E se o governo chegar ao ponto de negar o nosso direito de servir a Deus, de se reunir com outros que compartilham a mesma fé, glória a Deus, ou quem sabe de pregar a palavra do Senhor, devemos falar o que Pedro falou. Está escrito, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não importa, nesse ponto bem aí, temos que romper tudo e continuar com a autoridade suprema que é a autoridade do nosso Pai Celestial, em termos de pregar a palavra. Glória a Deus. Por isso, se não fosse assim, eu não estaria aqui. Já fui processado, respondendo processo, mas não paro de pregar a palavra de Deus, aleluia, e me sinto feliz, me sinto alegre, saudável em pregar, anunciar que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, glória a Deus. Nas situações normais, os cristãos devem ser alguns dos melhores cidadãos, em qualquer país, não importa, respeitando a lei sim, e aqueles que exercem autoridade, mas no caso de governos que procuram se exaltar acima do próprio Senhor, nosso Deus, Deus continua soberano para nós e para eles e para quem quer que seja. Não podemos obedecer autoridades que não vêm da vontade de nosso Deus. Agora, isso é no sentido de pregar a palavra, no sentido de adorar o Senhor, de alguém querer tirar o nosso direito de adorar o Senhor. Aí é diferente. Fechar um templo, ele pode fechar, mas não fecha nosso coração para Deus, aleluia. Pode acabar, eu vou fechar a igreja. Igreja ninguém fecha, fecha o templo. Igreja somos nós, e estamos de coração aberto para o Senhor. Então dê glória ao Senhor, adore ao Senhor. Você é templo e morada do Espírito Santo. Obedeçamos, portanto, às autoridades como seres humanos, mas sabendo que somos limitados por Deus, aleluia, e para eles também o limite. Com Deus é muito melhor. Deus ninguém pode tirar de nosso coração.
Deus mora no meu e no seu coração. Por isso, meu irmão, sinta-se alegre, aleluia, sinta-se feliz, glorificando, exaltando, bendizendo o santo nome do Senhor, sabendo que o Senhor está aí no seu coração, Ele está aqui no meu coração. Então abramos, portanto, nosso entendimento e vamos dizer para o Senhor: Senhor, ocupa todo o espaço, toda lacuna de nosso coração, tá bom? Fique nesta bênção, deixe Deus operar maravilha em nossos corações. Vamos sempre adorando e bendizendo o santo nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus de infinita misericórdia, Deus de bondade e poder, te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha iluminar nossos corações, nossos pensamentos, nossas atitudes, meu Pai, aleluia, e que venhamos cumprir com a Tua palavra, obedecendo às autoridades, as quais o Senhor constituiu, ó Pai, mas desde que nunca sejamos impedidos de exaltar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Ó Deus, toma a direção em nossas vidas, supre as nossas necessidades, nos guarda, meu Pai, desse mal que está aí, essa pandemia. Senhor, repreenda todo o mal e ajude-nos, ó Deus, a vencermos e sermos vencedores, em o nome de Jesus, Pai. Eu te peço por mim e por todos aqueles que nos ouvem neste horário, desde agora e para todos sempre. Diga amém e graças a Deus. Que Deus nos ajude e nos fortaleça na sua graça. Glória a Deus, aleluia.